Jornal da Sete está de volta. Nós estamos no terceiro e último bloco do nosso Jornal da Sete de hoje, falando na nossa entrevista de estúdio sobre o Enem 2019, dando algumas dicas para você, aluno, algumas sugestões. E também agora a gente vai chegar a falar sobre uma daquelas que é, se não uma das partes mais importantes do Enem, a redação. A professora aqui, Kátia Degano, está falando um pouco mais para a gente, dando essas dicas, sugestões. Kátia, essa é uma área que você domina muito bem, né? Redação. Tenho certeza que os alunos pedem muita dica para você, para poder falar sobre esse assunto. Existe algum mistério sobre a redação do Enem? Porque muita gente acha que é uma coisa de outro mundo, né? Sim. As pessoas acham, né? Porque a gente não tem, como sociedade, a gente não tem muito hábito da leitura e o hábito da escrita, né? A gente escreve muito pouco. Então, quando você se depara com uma folha em branco para você ter que escrever sobre um tema que você foi pego de surpresa, normalmente as pessoas se assustam, né? Então, não é muito comum esse hábito pra gente. Mas não tem mistério, né? Eu ontem à noite mesmo eu estava falando isso com os alunos, que a redação, ela cobra de você uma atitude que a gente precisa ter perante a vida, que é sempre de interação com o outro, né, de participação no texto do outro e você defender um ponto de vista. Então é isso que o Enem pede de você. Ele pede que você se posicione mediante uma problemática social, né, que está colocada pra gente como sociedade, a violência contra a mulher, o aumento da ansiedade entre os jovens, o uso do álcool que tem crescido entre os jovens. Então uma série de problemas que nós enfrentamos como sociedade, como indivíduo, como ser humano, e você precisa se posicionar diante disso, apresentando o seu ponto de vista, né? É lógico que aí eu tenho algumas regras. Eu não posso me posicionar dizendo, eu acho que o jovem hoje bebe por causa disso. Eu não posso me posicionar pessoalmente. Mas eu tenho estratégias na língua, né? Como impessoalizar o discurso, que mostram a minha opinião, sem deixar claro a primeira pessoa do discurso lá. Então, quem está se preparando para o Enem vai treinando isso ao longo do tempo, né? E quem não se preparou ainda dá tempo da gente se basear nos modelos de redações passados, né? E é uma das estratégias e a gente conseguir fazer isso. Então, a redação ela é importante por isso, porque eu preciso me posicionar diante de uma problemática e emitir a minha opinião. O problema é que a gente está muito polarizado, né? Sim. Já a gente vem construindo isso como sociedade. A gente está meio polarizado e a gente quer que a nossa opinião é que prevaleça. Mas para defender essa opinião, eu preciso ter argumentos. E aí, na redação do Enem, eu preciso apresentar pelo menos dois. Né? Então, por que essa problemática existe e por que ela tem que ser combatida? Quando eu penso esses dois porquês, eu já dou aí dois argumentos para poder defender. O Enem, especificamente, ele me cobra uma proposta de intervenção. O que eu, Kátia, como indivíduo, penso que poderia ser possível solucionar esse problema. Como? E aí eu vou pensar uma proposta de solução para esse problema que está colocado na redação. Então, basicamente, é uma redação de 4 parágrafos. Né, eu gosto muito dessa estrutura, né? Uma redação de 4 parágrafos com mais ou menos 7 linhas, porque vão completar lá as 30 linhas bonitinhas. Eu vou ter aí entre 11 a 13 conectivos, né, ligando cada uma das orações, cada um dos parágrafos. Então eu brinco muito com os meus alunos assim, que não tem mistério. A gente só precisa treinar essa estrutura. Se você treina a estrutura, você já tem meio caminho andado, né? A metade da redação está garantida. A outra metade é um outro problema que a gente não lê. É a questão da informação. Então, por que tem aumentado o número de consumo de álcool entre os jovens, por exemplo, né? Eu preciso pensar nisso aí. Por que acontece? Mas eu preciso de dados, estatísticas, de exemplos, de histórias que comprovem isso e que justifiquem eu defender que o jovem precisa parar de beber. Mas se eu não leio, né, se eu não relaciono os meus conhecimentos de mundo, o que eu tenho como pessoa na sociedade, aquele tema fica mais difícil. Sim. E falando a questão da prova no dia mesmo da redação, o que você acha qual você acha mais adequado? Fazer a redação no início, no meio da prova, no final? Como é que você acha que é melhor dividir esse tempo? Eu penso que o aluno precisa começar pela redação. Por quê? Porque a redação por si só, ela já é uma prova, né? E ela garante, e ela é a discursiva. Então, como discursiva, você não tem como chutar, você não tem como inventar nada ali. Eu preciso, de fato, olhar para o tema e escrever, desenvolvê-lo, né? Então, o que a gente recomenda é que faça a redação, em primeiro lugar. E essa redação, ela precisa gastar, você precisa gastar nela 1 hora. Mais tempo que isso, 1 hora, 1 hora e 15
para você poder passar limpo e deixá-la pronta para você poder fazer o restante da prova. Mais tempo que isso, você vai começar a comprometer o tempo que você teria para fazer as demais questões, né? Então, você provavelmente vai penalizar os outros conteúdos. Sim. Então, entre 1h, 1h30 e começar sempre pela redação, né? Já passar a limpo, revisar, e isso é tempo suficiente, assim, 10 minutos para cada parágrafo, né? Então, você tem aí 4 parágrafos, 40 minutos, 10 minutos 5 minutos para você fazer uma revisão do texto, 10 minutos no máximo, e aí você vai gastar de 10 a 15 minutos passando essa redação a limpo. Então, o tempo dá. Mas quando você fala isso para o aluno, ele fala, nossa, mas não é possível, como é que eu escrevo 30 linhas? Mas é possível. Sim. Treinando é possível. E também só pode também destacar uma questão da redação sobre as competências que ela pedem. São 5 que elas dividem, São 5 né? competências. Como é que o aluno deve pensar? Porque é possível tirar nota mil numa redação. É possível. Então, como o aluno pode pensar nesses critérios como forma de alcançar essa nota melhor na redação? Sim. É mais possível do que a gente imagina, né? Tirar a nota 1000 na redação. Mas às vezes o aluno não acredita nisso. Eu falo muito com os alunos que a competência 5 foi uma competência criada especificamente para a redação do Enem. Normalmente as provas de concurso não cobram, tá? Que é você apresentar uma proposta de solução. Sim. Então você precisa falar que mediante aquele problema, quem vai fazer alguma coisa, o que ele vai fazer, para que vai fazer, qual a finalidade, e detalhar um desses elementos aí, tá? Essa competência, o avaliador olha para ela, então é o último parágrafo do seu texto. Sim. Então um parágrafo de 7 linhas, 8 linhas no máximo, o avaliador já vai olhar para o último parágrafo e falar, eu vou dar 200 pontos aqui, né? E aí se eu coloco esses 4 elementos, concluo o texto e a minha proposta de solução, ela é concreta, ela é viável e ela é possível de ser aplicada, né? E ela é coerente, faz sentido no mundo, então você tem os 200 pontos, né? Aí muitas vezes o aluno peca nesta competência, porque essa competência ela é bem estruturadinha, já vem claro o que é que você precisa colocar. Então eu não vou sair criando dados. E esses dados que eu vou colocar na última competência, ele está de acordo com o que eu apresentei antes, né? Os problemas que eu apresentei. Então eu acredito que na última competência não dá para poder perder, e na primeira competência, né? Que a primeira competência cobra a língua padrão. Então errar pontuação, errar acentuação, errar concordância, são aspectos que para o aluno que está saindo do ensino médio não dá para poder errar. Porque eles não podem perder, né? Não dá, entendeu? Porque são pontos que você entrega de bobeira para o avaliador. Porque você está estudando, já os meus alunos às vezes falam, nossa, mas eu já vi acentuação antes, eu já vi concordância antes. Porque no Enem você vai precisar e não dá para poder perder ponto com isso. E a primeira competência, ela avalia só esses errinhos gramaticais que você aprendeu ao longo da sua vida toda na escola. Sim, você estava falando a respeito, né, dessas competências, tudo como forma de alcançar a nota 1000, só tem um detalhe que falta, que é o tema da redação, né? Que sempre pega as pessoas de surpresa. Sim. A gente vê a cada ano um tema que acaba surpreendendo, mas se a gente for reparar, sempre são temas que de alguma forma ou outra apareceu na mídia, apareceu de alguma forma em um projeto de lei, então é um tema que existe, tá por aí, só que ainda não foi descoberto, né? É aquilo que eu falei, a gente sempre quer o sim ou não, o certo ou errado, e não é assim. O tema da redação, ele já saiu por aí, né? Ele já foi divulgado, a mídia já comentou sobre ele, nós já discutimos, nas nossas rodas de conversas muitas vezes, nós já discutimos o tema. O problema é que a gente não lê e a gente não fica atento a isso. O tema, eu brinco com os meus alunos que ele nunca é surpresa. Ele sempre, quando sai, a gente já comentou de alguma forma. Então, quem vem treinando desde o início do ano, já passou aí por pelo menos 30 temas diferentes. Já falou sobre violência, já falou sobre mulher, já falou sobre jovem, alcoolismo. Então, já falou sobre temáticas que nós temos como sociedade, já saiu na mídia, né? A gente já contou o caso, e aí provavelmente o Enem agora vai dar uma trabalhada nisso, e esse ano a gente não vai ter, com certeza, questões ideológicas, né? Porque isso já foi mencionado desde o ano passado, né? Pelo nosso presidente. Não, a gente não vai ter esse tipo de questão. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com alguma coisa voltada para a juventude, ou voltada para a mulher, ou voltada para o meio ambiente. Então para a gente poder fechar a nossa entrevista, você tem um palpite? Qual seria o tema? Pois é, falar de palpite agora é complicado, mas eu acredito que deva ir em alguma coisa
em torno da juventude, né? O jovem agora, talvez na profissão, na formação, mas da juventude, porque a juventude é que vai, é o futuro, né? Sim. É o futuro. E tem se mexido muito na área educacional, tanto na superior quanto na profissionalizante. Sim. Né? Kátia, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Tenho certeza que esclareceu muita gente sobre algumas dúvidas, reforçou também algumas coisas nesses últimos 30 dias. Muito obrigado e também para os seus alunos, espero que eles saiam se bem também nesse Enem. Ok, obrigado. Boa sorte aí a todas as pessoas, né, que forem tentar fazer o Enem e que fiquem calmos no dia da prova, né? Isso é importante, que todo mundo tenha um bom resultado. Certinho. Obrigada. O Jornal da 7 vai ficando por aqui. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Então, só reforçando, o Enem é dia 3 e dia 10 de novembro, não vai perder a data e nem o horário mesmo. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.